Você já parou pra pensar que o Japão escapou por pouco de algo muito pior que o próprio Shin Godzilla poderia se tornar? Olha só essa imagem da cauda dele no final do filme. Eu vou te mostrar o destino bizarro que a humanidade teria se o Shin Godzilla não tivesse sido congelado. Fala aí, meu querido, tudo beleza? Eu me chamo Gabriel. E se você curte o universo dos kaijus assim como eu, sabe que o Shin Godzilla de 2016 mudou tudo que a gente conhecia sobre esse monstro. E o que estava para acontecer na quinta forma dele é tão pesado que parece um filme de terror. Eu vou te explicar cada detalhe dessa evolução agora. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Para você entender o que seria a quinta forma, a gente precisa primeiro olhar para o que o Shin Godzilla realmente é. Esse Godzilla é um organismo completamente novo, quase como se fosse uma colônia de células que aprendeu a se reorganizar. A origem dele é no descarte de lixo radioativo no mar, e o que aconteceu foi que uma criatura marinha antiga acabou absorvendo tanto material tóxico que o corpo dela começou a se reescrever. Cada vez que ele muda de forma, a pele rasga, o sangue ferve e os ossos se quebram para dar lugar a algo novo. O ponto-chave aqui é que a evolução dele não é aleatória, ele se adapta conforme a necessidade do momento. Se você joga ele na água, ele cria guelras para poder respirar no mar. Se você ataca ele com bombas, ele endurece a pele para poder virar uma armadura. O próprio biólogo Goromaki, que é aquele cientista que subiu no começo da história, já tinha sacado que o Godzilla não tinha um limite. O nome Shin no Japão é muito interessante, tá? Porque ele pode significar novo, verdadeiro ou até Deus. E é exatamente nesse sentido de divindade que a quinta forma se encaixa. Ele estava se tornando algo que ia engolir tudo o que a gente conhece. Mano, eu vou te mostrar rapidinho o caminho que ele fez pra gente chegar no que seria a quinta forma, porque cada fase deixou uma pista. Lembra daquela primeira forma que a gente nem vê direito e aparece só uma cauda gigante que sai da água? Ali ele já está sofrendo uma mutação, tentando entender como lidar com o oxigênio fora da água. Depois ele vira o Kamata-kun, aquela forma esquisita com olhos esbugalhados que sai derramando um fluido vermelho pelas guelras. Muita gente achou engraçado na época, mas se você olhar com atenção, aquele bicho tava sofrendo muito, mano. Mano, ele tá literalmente se afogando no ar, sabe? Enquanto o sangue dele tenta esfriar o corpo. Depois veio a terceira forma, mano, o Shinagawa-kun, onde ele fica de pé pela primeira vez. Ali ele já tinha uns 57 metros de altura e pesava umas 28 mil toneladas. Mas o corpo dele ainda estava esquentando demais, igual um motor de carro que não tem um radiador. Por isso que ele volta pro mar, mano. E aí quando ele ressurge, ele já está na quarta forma. Aquele colosso de 118 metros e meio de altura que a gente vê na maior parte do filme, pesando incríveis 92 mil toneladas. Essa forma já era uma fortaleza, cara? Com aquele sopro atômico roxo que cortou o Tóquio no meio. Mas mesmo sendo tão forte, o Godzilla percebeu que ser um gigante de 100 metros tem uma fraqueza. Ele é um alvo muito grande e lento, cara? E aí que o plano da natureza dele muda completamente pra gerar a quinta forma, saca? Mano, agora presta muita atenção aqui, porque esse é o ponto mais importante do vídeo e onde a maioria das pessoas se perde. Pra você entender a quinta forma, a gente tem que olhar pra aquela última cena do filme. O zoom na ponta da cauda do Godzilla depois que ele fica congelado, sabe? Muita gente acha que aquilo são só estátuas, Muita gente viu o final do filme e não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Mas a verdade é muito mais sinistra, cara, do que parece. O que você tá vendo ali são seres humanoides, tentando sair de dentro dele. Eles têm dentes do Godzilla, as mesmas barbatanas dorsais, mas o formato do corpo é igual ao nosso. Assim, mais ou menos, E o porquê isso, cara? Existem duas explicações técnicas para isso. A primeira é que o Godzilla tem o que os cientistas do filme chamam de segundo cérebro, ou uma consciência descentralizada na cauda. Quando a humanidade usou a Operação Yashiori para injetar o coagulante e congelar o sangue dele, o Godzilla entendeu que o ser humano, apesar de pequeno, era a forma de vida mais perigosa do planeta, porque a gente trabalha em grupo. A resposta evolutiva dele foi: se eu não consigo vencer ele sendo um gigante, eu vou virar milhares de seres menores. Ele estava literalmente se dividindo em um exército, saca, cara? O bicho foi esperto. A segunda explicação envolve o próprio Goromaki. Lembra que ele deixou um envelope lá com origamis e documentos antes de sumir? A teoria mais aceita, cara, e também o que os materiais oficiais sugerem, é que o Goromaki se jogou no mar para ser consumido pelo Godzilla. Ele queria que o seu DNA fizesse parte da criatura para que ela pudesse entender, a humanidade. Aqueles seres na cauda têm feições humanas, porque o Godzilla absorveu o código genético do cientista. O que a gente vê na cauda é o nascimento interrompido de uma nova espécie. Eles estavam tentando se desprender para poder começar a colonização da Terra. Se você
você olhar bem, mano, alguns daqueles seres estão com as mãos estendidas, como se estivessem pedindo ajuda ou tentando alcançar algo. É uma cena assustadora, cara, quando a gente vê isso pela primeira vez, mas muito louco ao mesmo tempo, né? Eu, obviamente, queria uma continuação pra gente poder ver o que aconteceria depois. Mano, agora vamos pro cenário hipotético. Se o coagulante tivesse demorado mais alguns minutos pra poder fazer efeito, aqueles seres na cauda teriam se soltado, né? E não seriam apenas 10 ou 20. A gente tá falando de uma produção em massa. O Godzilla ia começar a parir, né, centenas desses humanoides por hora. Eles teriam mais ou menos o tamanho de uma pessoa adulta, mas com uma resistência física de um kaiju. Imagina você tentando atirar em algo que tem a pele endurecida por radiação e que consegue se regenerar em segundos. E o pior, mano, eles teriam a capacidade de voar. Em artes conceituais oficiais que o diretor Hideaki Anno aprovou, esses seres aparecem desenvolvendo asas parecidas com as de anjos ou demônios. A partir do momento que eles ganhassem os céus, o jogo estaria perdido, né, cara? Eles não precisariam de armas, eles seriam a própria arma. A gente não teria como lutar contra uma nuvem de milhares de pequenos monstros que possuem a mesma energia atômica do Godzilla original. Cada um deles poderia disparar versões menores do próprio sopro atômico. Cara, um só já seria um problemão para qualquer exército. Agora imagina 10 mil deles atacando as principais cidades do mundo ao mesmo tempo. Não ia sobrar nada, mano, em questão de horas. O que é mais assustador nessa quinta forma é a velocidade com que eles iriam dominar o planeta. O Shin Godzilla tem a capacidade de se reproduzir de forma assexuada, o que significa que ele não precisa de um par para criar descendentes. Qualquer pedaço dele que caísse no chão, qualquer gota de sangue ou fragmento de carne teria o potencial de gerar um novo ser. É como se ele fosse um câncer planetário, sabe? Na quinta forma, cada humanoide desse seria uma semente de destruição. Pra você ter uma ideia, cara, se a gente conseguisse abater um desses monstros, o sangue radioativo dele ia contaminar o solo. Dali, novos seres poderiam, talvez, surgir também. Seria uma colonização total. Eles iriam ocupar os prédios, as casas e as ruas. Eles não precisariam de comida porque se alimentam de radiação e oxigênio, igual o pai deles. Em pouco tempo, a Terra deixaria de ter florestas e animais normais. Tudo seria substituído por essa massa de carne vermelha e preta, né? O mundo inteiro ia virar um único organismo gigante e a gente seria apenas a matéria-prima para essa expansão a poder acontecer. Cara, se a gente levar essa teoria pro lado mais sombrio, que é o que os documentos do filme dão a entender, né? A humanidade não seria apenas extinta, a gente seria absorvido. Lembra que eu falei que ele absorveu o DNA do Goromaki? Goromaki escreveu nos documentos dele que o Godzilla estava se tornando uma entidade que ia consertar, aspas, né, o que ele acha de errado no mundo. Para esse monstro, a humanidade é uma espécie cheia de conflitos, que briga entre si e que é muito frágil. Ao criar a quinta forma humana, o Godzilla estaria oferecendo uma evolução forçada. A gente deixaria de ser indivíduo para fazer parte de uma consciência coletiva. Seria o fim de todas as guerras, mas também o fim da nossa liberdade e da nossa alma. Todo mundo seria parte da mente coletiva do Godzilla. É um conceito que lembra muito o que o diretor fez em outros trabalhos dele, né? Como o próprio Evangelho, como eu já citei aqui, onde a humanidade vira um líquido só para poder acabar com o sofrimento. No caso do Shin Godzilla, a quinta forma é a paz através da extinção da nossa raça. A gente ia virar as peças de um quebra-cabeça de um deus novo que não entende o conceito de misericórdia. Cara, imagina o caos lógico disso. A nuvem de seres da quinta forma sairia de Tóquio e em poucas horas cruzaria o oceano. Eles não se cansam, né? Eles não precisam de combustível. O Japão seria um marco zero, mas a Coreia, a China e a Rússia seriam as próximas. A ONU provavelmente ia entrar em desespero e tentar usar armas nucleares para poder limpar as áreas infestadas. Mas é aí que está o erro. O Shin Godzilla, como você já deve saber, ele come radiação. Lançar uma bomba atômica nesses seres seria a mesma coisa que dar um banquete para eles. Eles ficariam maiores, mais fortes e evoluiriam ainda mais rápido. O ser humano ia tentar apagar o incêndio jogando gasolina. Em artes conceituais mais avançadas da história, a gente vê que a evolução não pararia nem na quinta, né? Ele poderia chegar numa sexta forma, onde ele se tornaria algo que nem precisa mais de um planeta para poder sobreviver. Ele poderia colonizar o espaço, cara. Mas, mano, voltando pra Terra, o que a gente veria seria o silêncio absoluto, né? Das nossas comunicações, enquanto esses seres limpam a superfície de tudo que não for o próprio Godzilla. Você pode até estar pensando também, cara, Gabriel, mas se a gente usasse armas químicas? O problema é que o sistema imunológico do Shin Godzilla é o mais avançado que a ciência já imaginou. No filme, ele consegue sintetizar anticorpos e mudar a composição do sangue em minutos. Qualquer tipo de veneno que a gente conseguisse jogar nos humanoides da quinta forma seria decodificado e eles provavelmente iriam criar uma imunidade instantânea. A única chance da humanidade no filme, no caso, né, foi realmente aquele coagulante exato no momento em que ele estava mudando de fase. Se demorasse mais 10 minutos, os humanoides teriam se soltado da cauda e o coagulante não teria mais efeito na colônia inteira, apenas no corpo principal.
principal, né, cara? Seria como tentar congelar um formigueiro inteiro jogando gelo só na entrada. As formas menores já estariam espalhadas. Uma coisa que me perguntam bastante, mano, é sobre a expressão facial daqueles seres na cauda. Eles parecem estar gritando, né, com a boca aberta e uma cara de agonia pura. Isso acontece por dois motivos. Primeiro porque, como eu falei, a evolução do Shin Godzilla é um processo doloroso, né, cara? Pra ele sair daquilo que tava dentro da água em pouco tempo, estar daquela outra forma, andando em duas pernas, provavelmente ali deve ter sofrido bastante dor, né? E, cara, nascer de dentro de um rabo gigante não deve ser nada agradável. Mas o segundo motivo é mais simbólico. Eles carregam o trauma do Goromaki e de todos os seres que o Godzilla consumiu. O Godzilla é um acumulador de memórias genéticas. Aquela dor que a gente deve estar imaginando que ele sente é a representação do desastre de 1954, do desastre de Fukushima em 2011 e de toda a tragédia que a radiação causou no Japão. A quinta forma é o nascimento de um pesadelo que não esquece o passado. Aqueles seres não são bebês inocentes. Eles já nascem com todo o ódio e a dor de um deus que foi criado pelo lixo dos homens. Por isso a aparência deles são tão diferentes, né? Eles são todos deformados. Eles são o espelho do que a gente fez com o planeta. Mano, já deixa o like e segue o canal, cara. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.